Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos e gostaria de ler Salmo 11, o versículo 3. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Quero falar um pouco sobre a família e o cultivo de valores. Nós sabemos que a sociedade que nós vivemos, os valores mais elementares da nossa sociedade estão sendo perdidos. E uma das instituições ou a instituição principal para cultivar esses valores é a família. Então, daí a importância dessa temática. Os valores, na realidade, eles não são ensinados, eles são transmitidos, eles são cultivados. O que são valores? Na realidade, os valores demonstram aquilo que nós cremos e aquilo que nós estimamos. Os valores podem ser religiosos, podem ser morais, sociais ou filosóficos. Os valores, na realidade, e são através deles que nós dizemos para os nossos filhos o que é bom, o que é benéfico, o que é importante, o que é útil, o que é belo, o que é desejável. O que de fato você valoriza? O que de fato você considera essencial e importante na vida? Aquilo que de fato você valoriza, aquilo que você considera como essencial e aquilo que você tem uma preocupação em transmitir, isso na realidade são seus valores. Você vive em função daquilo que você acredita, você vive em função dos seus valores. Por que é que a família nos dias atuais ela está perdendo os seus valores mais elementares? Uma das razões é motivo pela qual a família não está conseguindo repassar estes valores. Por que a família não está transmitindo valores? A família não está transmitindo valores porque para que haja transmissão de valores é necessário alguns pré-requisitos. Sem estes pré-requisitos não há transmissão de valores. Quais são esses pré-requisitos? Primeiramente é necessário conexão. Os valores eles baseiam-se em conexão. Nós só podemos garantir que os nossos filhos eles vão manter os valores que nós prezamos, que nós consideramos, se nós de fato estivermos conectados com eles para transmitir esses valores. A disfuncionalidade das famílias dos dias atuais tem contribuído para que não haja conexão. Não havendo conexão entre as famílias, não pode haver, consequentemente, vínculos, e não havendo vínculos, não há transmissão de valores. Portanto, é necessário nos conectarmos, é necessário conexão para que haja transmissão de valores. Em segundo lugar, é necessário também encorajamento. É através do encorajamento que também os valores eles são transmitidos. Precisamos não apenas nos conectar, mas encorajar a nova geração a cultivar esses valores que são essenciais à vida em família e também em sociedade. Como é que se produz, por exemplo, um mentiroso? Um mentiroso ele é produzido dentro, muitas vezes, dos ambientes domésticos. Não é suficiente você simplesmente dizer para os filhos, não faça isso. Ou seja, você simplesmente dizer não faça, mas não dar exemplo, ou simplesmente punir ele pelo que fez sem dar exemplo, você está apenas fazendo com que eles aprendam a mentir melhor. Portanto, é necessário dar o exemplo e não apenas criar proibições ou dizer não faça. É assim que muitas vezes nós criamos então mentirosos, porque falta-lhes o exemplo de veracidade. Mas quais são os valores principais que nós devemos transmitir aos nossos filhos? Eu vou enumerar alguns deles, embora essa lista não seja completa. Um dos valores que nós devemos transmitir aos nossos filhos é os valores religiosos, o valor de se conhecer a Deus. Deus é uma pessoa, Deus é um ser real, Deus ele é o Criador de todas as coisas, portanto ele deve ser conhecido, deve ser temido, deve ser reverenciado. A sua palavra deve ser vista como a palavra de revelação para nós, os seus planos, a sua vontade, tudo está revelado nas Escrituras. Portanto, valores religiosos, o valor de se conhecer a Deus. O valor também da generosidade. Devemos transmitir aos nossos filhos o valor da generosidade. Ser generosos.
A Bíblia nos fala sobre isto como fruto do Espírito, a benignidade, ser bondosos, ser generosos. Nós estamos vivendo uma sociedade muito egoísta e nós precisamos passar dentro do ambiente familiar, transmitir os valores da generosidade. Outro valor que nós devemos transmitir é o valor das escolhas sábias. Nós sempre vamos fazer escolhas sábias se nós estivermos afinados com a vontade de Deus e com a sua palavra. Constantemente, nossos filhos e as pessoas que nos cercam, elas vão ter que tomar decisões na vida. E essas decisões e essas escolhas, elas precisam ser sábias. Portanto, o valor das escolhas sábias. É necessário também nós cultivarmos os valores morais. Quando falamos dos valores morais, falamos de ser verdadeiro, de ser justo, da honestidade. A nossa sociedade clama muito por isso. Em nosso país, por exemplo, nós verificamos que muitos que estão na instância do poder, eles corromperam-se e tornaram-se corrompidos exatamente por quebrar estes valores elementares que são os valores morais. A nossa sociedade pós-moderna, a nossa sociedade divorciada dos princípios bíblicos e secularizada, ela apregoa que os valores morais são simplesmente coisas que não vêm de um ser superior, mas coisas que são simplesmente culturais. Mas não é esta a visão das Escrituras. Nós temos um Deus moral que revelou valores morais, e esses valores estão nas Escrituras, e nós devemos então transmitir esses valores morais para a nova geração. Valores também políticos. Quando falamos de valores políticos, aqui está a participação política na sociedade, na comunidade, no bairro em que nós vivemos, na cidade em que nós vivemos. Enfim, nós devemos ter uma participação política. A nossa participação política deve ser atuante, deve ser coerente e deve se pautar sempre nos princípios bíblicos. Aqui entra a questão do voto, a questão do senso também de comunidade. Os valores políticos devemos transmitir à nova geração. Outro valor que devemos cultivar são os valores sociais, que vêm sendo perdidos na nossa sociedade. O valor, por exemplo, do respeito, o respeito às pessoas, à sua individualidade, aos seus direitos, ao direito que ela tem de ter sua maneira de pensar e de agir. Isso são valores sociais. Também o senso de coletividade. Nós não devemos pensar apenas em nós mesmos, mas devemos também pensar na coletividade. Antes de nós agirmos de uma forma, antes de nós desfazermos de um lixo, desfazermos de alguma coisa, devemos pensar na coletividade. Até que ponto essa ação pessoal minha, ela tem efeito na coletividade, no todo? Isso são os valores sociais. Aqui entra também o respeito aos idosos. Como é que nós, enquanto sociedade, enquanto família, nós vemos os idosos? Cuidar dos idosos é também cultivar valores sociais. Valores também de saúde. Aqui entra cuidar da saúde, aqui entra a boa alimentação. Isso são valores também. Valores também educacionais. Como é que nós vemos a educação? A educação é um elemento importantíssimo em nossa sociedade. Através da educação, nós adquirimos o conhecimento e nós retransmitimos esse conhecimento para outra geração. Então, os valores educacionais. Aqui entra a importância do estudo, a importância da escolaridade, a importância de nós ocuparmos também os espaços da nossa sociedade, principalmente enquanto cristãos, nós devemos ocupar os espaços da nossa sociedade. E isso, a educação é uma forma, portanto, de ascensão social e de nós também influenciarmos. Então, valores educacionais, valores também estéticos. Como é que nós vemos o que é belo? Como é que nós valorizamos o que é belo? A nossa sociedade cria estereótipos de beleza e padroniza muitas vezes esses estereótipos de beleza. Como é que nós vemos os valores estéticos e como é que nós repassamos esses valores estéticos para a nova geração? Portanto, valores também estéticos. Aqui entra o valor também do amor. Eu estou falando do amor no sentido ágape, conforme é revelado na Bíblia. 1 Coríntios 13, a Bíblia fala do amor. Amar ao próximo, amar as pessoas. Enfim, o amor, o valor do amor, né? um dos valores que nós devemos cultivar também em nossas vidas, em nossa sociedade. Aqui entra também regras e relacionamentos,
como é que nós nos relacionamos com as pessoas, como é que nós vemos as questões das regras, enfim, como é que nós cultivamos esses valores e outros que talvez vocês estão lembrando neste momento, né? Os valores mais profundos na nossa sociedade. Certa pessoa comparou os valores a determinados materiais. Certa pessoa disse que existe 3 categorias de materiais: o vidro, o metal e a borracha. Quando nós deixamos, por exemplo, cair coisas feitas de borracha, esse elemento, né, esse objeto, ele cai, bate e volta. Nada acontece. Ele simplesmente cai. Mas, se nós tivermos, por exemplo, um objeto que é feito de um material de metal, o que vai acontecer? Esse material vai cair, vai criar um monte de barulho, mas nós também podemos recuperá-lo da queda. Se nós perdermos, por exemplo, uma reunião de trabalho, nós podemos depois apanhar as anotações com um colega. Se nós esquecermos, por exemplo, o talão de cheque e o banco nos notificar por isso, porque nós não equilibramos o talão de cheque, o que pode acontecer? Nós então vamos gastar mais do que temos, mas isso pode ser recuperado depois. Mas existem coisas, por exemplo, que são feitas de vidro. Quando nós deixamos cair uma coisa de vidro, ela se despedaça, ela cai ao chão e nunca mais volta a ser a mesma. Ainda que nós tentemos reunir tudo outra vez, ainda faltará alguns pedaços. Certamente não terá a mesma aparência e também não vai funcionar do mesmo jeito que era, porque as consequências de haver sido quebrado afetará para sempre o modo como é usado. Assim também são os valores na vida. Os valores são como objetos feitos de vidro. Nós não devemos deixá-los perecer, deixá-los perder, deixá-los cair, pois se isso acontecer, estaremos perdendo um elemento essencial para a nossa vida. Portanto, como estão os nossos valores? Como as famílias de hoje estão observando e repassando os valores? É uma das marcas da família moderna, a perca de valores. Nós perdemos e estamos perdendo elementos fundamentais. Nós estamos tratando as pessoas como máquinas, as máquinas estão nos dominando, o homem criou uma determinada máquina e a máquina passa a dominá-lo. É o que está acontecendo com várias parafernálias eletrônicas. Nós estamos com o coração frios, distantes um do outro, nós não temos mais tempo para ver o dia, para ver o sol, enfim, nós estamos perdendo elementos essenciais que eram cultivados dentro do âmbito familiar. Nunca tivemos famílias tão vazias, tão secas, tão desprovidas de sentimento, de amor e também de atitudes espirituais como as famílias dos tempos modernos. Nós estamos perdendo esses valores dentro da nossa casa. É dentro do ambiente doméstico que nós perdemos os valores e que os nossos filhos são criados, são produzidos sem o cultivo desses valores. A consequência, nós vamos sentir na próxima geração. As próximas gerações, elas sentem o que as famílias não cultivaram nas gerações anteriores. O não cultivo de valores em uma geração faz com que a próxima geração sinta a ausência desses valores e isso, consequentemente, vai fazer com que a sociedade se degenere. Uma das marcas de degeneração da sociedade é a degeneração da família. E uma das marcas da degeneração da família é exatamente a perca de valores. Que nós possamos pensar acerca disso. Reflita acerca disso. Você está cultivando valores, você está transmitindo os valores para a próxima geração, para a sua família, para os seus filhos. Reflita sobre isso. Na verdade, os fundamentos transtornam. Que pode fazer o justo? Que possamos refletir sobre isso e cultivar os mais nobres e elementares valores em nossa vida. Amém.